Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: Perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-os das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha, e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Bir, e foi morar ali, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque, e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas, e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah! Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria dele. E diria a Abimeleque: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens,
e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Elberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado e cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido! Façam o que eu fizer. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Juízes, capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles.
Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidonios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade.